Palavra de Deus no livro de Salmos, de número 116. Salmos de número 116, versículos 1 até o 9. Quantos vieram para louvar a Deus hoje aqui, digam amém. Digam glória a Deus. Salmo 116, versículos de 1 a 9, nos diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver, pois cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo ministre essa palavra mais uma vez a todos nós. Senhor Deus e Pai, te louvamos por estar na tua casa nessa noite. E mais uma vez pedimos sabedoria, Senhor, para falar da tua palavra. Que a tua palavra seja libertadora, transformadora. A tua palavra seja alentadora, porque eu tenho certeza, convicção, que toda a palavra sempre sai da boca de Deus para o coração do povo, quando nós estamos sintonizados com o céu. Então, nessa noite, Espírito Santo, fala com todos nós, porque queremos ouvir a tua voz, e eu tenho certeza que o Senhor também está ouvindo a voz de cada um de nós aqui neste ambiente. Em nome de Jesus, amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Preste atenção na palavra. Tenho certeza que essa palavra vai tirar pelo menos um glória a Deus da tua boca essa noite. Amém? O livro de Salmos, ele foi escrito quando o salmista passava por vários estágios da sua vida. Eram momentos de tristeza, momentos de alegrias, momentos de paz, momentos de guerra, momentos de gratidão, momentos de perseguição, momentos de dor. E então os salmos eram a expressão daquilo que o salmista estava passando. E os salmos eram uma maneira de externar, de colocar para fora estes sentimentos. E neste salmo aqui, especificamente, o salmista está reconhecendo o grande amor de Deus para com ele e o grande amor dele para com Deus. E ele vai estar nos explicando o porquê do amor dele para com Deus. Porque quando João estava escrevendo o Evangelho lá em João 3,16, ele procura uma maneira de expressar qual era a dimensão que Deus tem por nós. E
a única forma que ele conseguiu expressar a forma de Deus nos amar, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira foi a única forma que ele conseguiu falar do tamanho do amor de Deus por nós. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui o salmista reconhece que Deus o ama, e o ama mesmo, mas ele também ama a Deus. E então ele vai dizer do porquê deste amor tão grande que ele tem pelo Senhor. E ele começa dizendo assim, nós lemos: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Então perceba a certeza, perceba a consciência de fé que o salmista tem ao dizer o porquê ele ama ao Senhor. Notem que o salmista não está dizendo porque ele ama a Deus, porque ele ouve a voz das pessoas. Ele não está dizendo que ama o Senhor porque o profeta disse que os ouvidos de Deus não estão agravados para que ele não possa ouvir. Mas a palavra aqui é uma declaração de amor pessoal do salmista. Ele não está falando por todos, ele está falando por ele. E então a experiência aqui é dele. A experiência aqui é particular, é uma experiência singular. E ele está dizendo: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Eu sei que Ele ouve a tua voz, eu sei que Ele ouve a voz de todos, mas eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Eu não sei quantos pediram juntos comigo, eu não sei quantos clamaram na mesma hora que eu clamei, eu não sei quantos gritaram na mesma hora que eu gritei, mas uma coisa eu sei: Ele ouviu a minha voz. Deixa eu explicar melhor isso aqui para você entender. Existem duas coisas no ser humano que não são iguais. Duas coisas. A primeira é o cabelo. Nenhum ser humano tem o cabelo igual ao outro. Pode ser parecido, mas igual não. É por isso que o DNA de uma pessoa é feito também pelo cabelo. O cabelo se assemelha, se identifica, mas não é igual. Todo o cabelo é diferente. Vocês sabiam disso? Ninguém tem o cabelo parecido com o outro. Pode ser semelhante, e às vezes o pai tem o cabelo parecido com o filho, ou vice-versa, mas não é igual, é diferente. A segunda coisa que é diferente de todos nós é a voz. Sabiam disso? Ninguém tem a voz igual do outro. A minha voz, ela pode ser igual a de um parente, mas não é igual. Pode chegar perto, mas não é a mesma. Pode se assemelhar, mas não é a mesma. E é exatamente aqui que o salmista está falando algo. É que em meio às muitas vozes, Deus ouviu a voz dele. Em meio a tantas vozes, clamando, chorando, gritando, pedindo, o salmista disse: o Senhor ouviu a minha voz. No meio de muitas vozes, uma diferente da outra, o Senhor sabe qual é a minha.
O Senhor sabe qual é a tua voz, Ele reconhece a minha voz e eu sou identificado pela minha voz. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e não importa se o irmão está aí ao seu lado cantando, gritando, clamando, chorando, gemendo, orando com fervor, faça a mesma coisa, porque Deus conhece a tua voz, porque Deus não erra a voz de ninguém. Toda bênção ela tem um endereço certo, toda resposta ela tem a voz certa. Deus conhece a sua voz, Deus conhece a tonalidade da sua voz, Deus conhece a composição da sua corda vocal. No meio de milhões de vozes, Deus lá de cima, quando ouve a sua voz no meio de milhões de pessoas, Ele diz: essa é a voz do Climar, essa é a voz da Neuza, essa é a voz do Edson, a voz de cada um de nós. Ele ouve nós clamando, Ele ouve nós orando, e Ele olha lá de cima e diz: essa é a voz da minha serva, essa é a voz do meu servo. Deus conhece a sua voz. Então, amados, nessa noite eu quero dizer: não se preocupe, ore, grite, clame, porque Deus conhece a tua voz. Diga para o irmão que está ao seu lado, pode gritar à vontade, porque Deus conhece a minha voz. Então notem que o salmista, ele não está preocupado, o salmista ele tem uma certeza. Isso aqui é uma afirmação, ele tem a certeza que clamou, e a voz dele não caiu no chão, mas chegou até o Senhor. Ele diz: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. E ele diz assim: Ele não só ouviu a minha voz, mas Ele ouviu o meu clamor. E agora ele vai dizer por que Deus ouviu o seu clamor. Ele diz: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia. Já pensou se Deus ouvisse a voz de cada um de nós, simplesmente porque ela é uma voz bonita? E aí, quem tem uma voz que não é bonita, nunca iria ter uma resposta. Já pensou se Deus ouvisse a sua voz só porque ela é aguda, só porque ela é grossa, só porque ela é forte? E aí aquele que fala baixinho não seria ouvido. Mas o salmista diz que Ele ouviu a minha voz e o meu clamor, e não é porque eu sei cantar não, e nem porque eu sou bom, mas Ele ouviu a minha voz por misericórdia. E eu não sei qual é a tonalidade da sua voz, eu não sei se ela é grave, ou se ela é aguda, se ela é afinada, se ela é soprano, se ela é barito, se é tenor, porque isso não importa, porque Ele não te ouve por essas qualidades, mas por causa da sua misericórdia. Então, se você tem voz feia, se você tem voz desafinada, e quem sabe até causa uma cacofonia lá nos céus, mas fica tranquilo, porque Deus te ouve pela misericórdia dEle. Quando Deus ouve cada um de nós, esse ouvido dEle passa pelo crivo da misericórdia. Então Deus não te ouve porque você é analfabeto, Deus não te ouve porque você é culto, Deus não te ouve porque você é negro, Deus não te ouve porque você é branco, Deus não te ouve porque você é pobre, Deus não te ouve porque você é rico, Deus não te ouve porque você é doente, Deus não te ouve porque você é sadio, Deus não te ouve
por causa de nenhuma outra coisa a não ser a sua misericórdia. Então não importa como é a sua voz, é importante você entender que quando você clamar, você tem um Deus que está te ouvindo e sabe de onde está vindo o clamor, e sabe da qual casa está vindo, sabe de qual lugar está vindo, sabe de qual cidade que está vindo, sabe de qual bairro que está vindo. Quando você clama ao Senhor, Ele ouve a tua voz. Então diga assim: o Senhor ouve a minha voz. Amém? Diga: pela sua misericórdia. Então a misericórdia, ela iguala todos nós. Ela iguala quem tem voz feia com quem tem voz bonita. A misericórdia é uma maravilha, ela iguala quem tem com quem não tem. E a misericórdia é uma bênção, ela iguala o culto com o analfabeto. E não existe um especialista em ter as respostas de Deus. O que existe é Deus manifestando a sua misericórdia. E é por causa dela que Ele te ouve, é por causa dela que Ele te abençoa, é por causa dela que você está aqui, é por causa dela que você vai amanhecer o dia amanhã. É por causa dela que os teus sonhos vão se realizar. É por causa dela que o diabo não pode acabar com a sua vida. É por causa dela que as portas vão se abrir. É por causa dela que nós não somos consumidos. É por causa dela que nós não vamos para o inferno. É por causa dela que nós vamos morar no céu. É por causa da misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Você pode levantar a tua mão e louvar a Deus pelas suas misericórdias que fizeram você estar aqui nesta noite. O Senhor ouviu a minha voz e Ele me conhece. Ele ouviu o meu clamor, não porque eu mereço, mas por causa da sua misericórdia. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? É que se Ele me ouviu, Ele vai ouvir você também. E por quê? Porque a misericórdia não é manifestada para uma pessoa. A misericórdia é manifestada para todos. A misericórdia não é manifestada só para o pastor. A misericórdia não é manifestada só para os músicos ou para o diácono, quem sabe. A misericórdia é manifestada para todos aqueles que respiram. Então nessa noite eu tenho um recado para você. Deus vai te ouvir aqui neste lugar. Deus vai ouvir cada um de vocês aqui neste lugar. E se eu fosse você, eu estava glorificando mais alto, porque a misericórdia do Senhor está para todos nós aqui. Ela veio para os mais espirituais, ela veio para os menos espirituais, ela veio para aqueles que não têm nem força de levantar a mão, ela veio para aqueles que não têm força nem para erguer a sua voz. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite que Deus vai te ouvir aqui nessa noite. Ele vai ouvir a tua voz. Se eu fosse você, eu estava levantando a tua voz, porque existe um culto sendo feito e Deus identifica a voz de cada um de nós aqui nessa noite. Se você tem voz, levanta a tua voz. Eu vou te dar 30 segundos para você levantar a tua voz, porque Deus está te ouvindo aqui nessa noite. Vamos lá, só 30 segundos para você levantar a tua voz. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por causa da sua misericórdia. O salmista não só sabe que Deus ouviu, mas olha o que ele está nos dizendo: eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz,
ou seja, a voz é minha, e ele ouviu o meu clamor. Vejam, é o meu clamor. No meio de muita gente, ele descobre que Deus dá uma atenção particular à sua voz. E como que ele sabe disto? Está escrito aqui, porque ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim. Então notem, como se não bastasse ele ouvir, mas ele vai mais além. Ou seja, você está clamando, você está orando, e o Senhor se mexeu no seu trono. O Senhor levantou do seu trono e ele se inclinou para mim. Então notem, eu ouvi a voz dele. É a minha serva que está clamando. Eu estou ouvindo uma oração de súplica lá embaixo. Então deixa eu dar uma atenção para ele. E o Senhor vai fazer o quê? Eu vou me inclinar perto da boca dele, eu vou inclinar os meus ouvidos. Então notem que é uma atenção especial de Deus nessa causa que você está passando. Cada problema é um problema, cada luta é uma luta, ela tem uma intensidade, e Deus sabe qual é o grau da tua prova, pois foi ele que te colocou nessa prova. Deus sabe qual é a tua luta, pois é ele quem peleja por você. E então, em meio a tantas lutas, o Senhor ouviu a tua voz, mas você ficou meio assim, e o Senhor disse: calma, meu filho, eu vou me inclinar para você. E ele diz: aguenta que eu estou me abaixando, aguenta que eu estou me abaixando, aguenta que eu vou chegar com o ouvido pertinho da tua boca. Você pode estar lá no teu quarto, você pode estar clamando lá na tua cozinha, você pode estar lá no teu quintal, mas de repente Deus inclina o seu ouvido para ouvir até aquela oração mais íntima, até aquela oração mais pequena, até aquela oração que só sai um sussurro. Então Deus inclina. Nessa noite eu quero dizer para você que os ouvidos do Senhor estão aqui, inclinados para ouvir a tua oração, inclinados para ouvir o teu clamor. Se você crê, então diga: Senhor, ouça a minha voz nesta noite. Aleluias. O Buda, ele senta com as pernas cruzadas, mas os budistas clamam e ele não pode abaixar. Mas o teu Deus, ele se inclina para te ouvir. O teu Deus chega com o ouvido pertinho da sua boca. Jó sabia disto, e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e se ele vive, ele se movimenta, então por fim ele se levantará sobre a terra. Deus virá ao teu favor, e ele vai se inclinar para ouvir a tua voz. Então eu quero que você sinta, eu quero que você feche os teus olhos. Nós estamos no meio de um culto, estamos conversando com Deus. Eu quero que você sinta o ouvido de Deus pertinho da sua boca. Sinta. Faz assim, sabe aquela coisa íntima que você está orando nos últimos dias? Sabe aquela dor que ninguém ouve? Sabe aquele sentimento que você tem lá no fundo da sua alma, do seu coração? Sabe? Quando você não se sente ouvido por esse mundo, você ouve tantas vozes, tanto barulho, mas parece que ninguém te entende, parece que ninguém te vê, parece que ninguém te compreende.
O Senhor está com os seus ouvidos pertinhos aqui. Então fala no ouvido do Senhor. Ele inclinou os seus ouvidos para você. E eu quero fazer um ato profético nesse momento para alguém aqui nessa noite. Deus inclinou os seus ouvidos para você aqui nessa noite. Deus baixou os seus ouvidos bem baixinho aqui nessa noite. Então, se Deus baixou o seu ouvido, diz para Ele agora baixinho, com sussurros. Deus está ouvindo o teu sussurro aqui nessa noite, mulher. Deus está ouvindo o teu sussurro aqui nessa noite, homem. Deus está ouvindo o teu sussurro aqui nessa noite, meu irmão. Deus está ouvindo a tua voz, aquela voz que você não pode gritar, senão você denuncia a tua dor. Aquela voz que ninguém pode ouvir, senão você denuncia os teus medos. Senão você denuncia as tuas maiores angústias, os teus maiores anseios, e você muitas vezes sente medo de colocar isso para fora, sente medo de colocar para as pessoas erradas. Então eu quero dizer para você, o ouvido de Deus está aqui para te ouvir nos teus gemidos mais inexpressíveis. O ouvido de Deus está aqui nessa noite. E ouça, a resposta de Deus vai chegar por esses dias na tua vida, na tua casa. A resposta de Deus está chegando. Deus se abaixou hoje para ouvir o clamor de algumas pessoas. Se você crê que é para você, meu irmão, se você crê que Deus está ouvindo até mesmo os teus gemidos mais inexprimíveis, a resposta está à porta. Aleluias. Aleluia. Ouça aqui, irmãos. Já que o Senhor ouviu a minha voz, já que o Senhor ouviu o meu clamor por causa da sua misericórdia, e inclinou os seus ouvidos para mim, então nós devemos fazer algo para demonstrar o nosso amor pelo nosso Deus. E o salmista nos dá o caminho. Ele diz: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, sabe o que significa isso? Invocá-lo-ei até eu sarar, invocá-lo-ei até a dor passar, invocá-lo-ei até a resposta chegar, invocá-lo-ei enquanto eu viver, invocá-lo-ei porque Ele é o meu Deus, invocá-lo-ei porque Ele é o meu Pai, invocá-lo-ei porque Ele ouve a minha voz, invocá-lo-ei porque Ele ouve os meus sussurros, invocá-lo-ei porque Ele me vê quando estou com a porta fechada, invocá-lo-ei porque Ele me vê quando estou chorando, invocá-lo-ei porque Ele me vê quando eu estou desesperado, invocá-lo-ei porque Ele é meu Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que vai invocar Deus enquanto eu viver, joga a mão lá para cima e digo: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Guarda essas palavras. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. E aí ele continua, versículo 3: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, porque quando você diz que vai invocar o Senhor enquanto viver,
o inferno pode se levantar para calar a tua voz. O inferno pode se levantar e vai tramar contra você. Quando você diz que vai invocar o Senhor enquanto viver, o inferno vai tentar te derrubar. O inferno vai tentar acabar com você. Quem sabe nessa noite você está aqui debaixo de luta, você veio, ficou uma luta lá na sua casa. Você veio, você está vivendo no meio de uma guerra. E quem sabe nessa luta, Satanás quase acabou com você. E quem sabe você já está lá no chão, mas ainda existe um fôlego de vida em você. Então invoque ao Senhor. Invoque ao Senhor, mesmo que nenhuma palavra você consiga dizer, mas invoque, porque até os teus gemidos o Senhor está ouvindo. Então invoque a Ele. Tudo que Satanás quer é parar o louvor na tua boca. Tudo que Satanás quer é parar que você reconheça Deus. Tudo que Satanás quer é parar aquilo que você vem fazendo nos últimos dias. Tudo que Satanás quer é parar esta mania de ficar cantando quando não tem nada. Essa mania de ficar cantando diante da tribulação, essa mania de ficar louvando enquanto sofre. O diabo quer parar isso, mas nessa noite eu venho como uma resposta de Deus aqui para você. Invoque o Senhor, não deixe o diabo calar a tua boca, porque o Senhor está te ouvindo e Ele conhece a tua voz. Invocá-lo enquanto eu viver. Ele está dizendo: bata, mas eu estou vivo. Invocá-lo enquanto eu viver. Ele está dizendo: arrebenta, mas eu estou vivo. Invocá-lo enquanto eu viver. Ele diz: calunia, mas eu estou vivo. Invocá-lo enquanto eu viver, está dizendo: eu vou dar trabalho para você, diabo, porque enquanto eu estiver respirando, o inferno terá trabalho comigo. Eu posso estar no chão, mas eu ainda tenho boca, e se o diabo parar a minha voz, eu ainda tenho pensamentos, e os meus pensamentos são para o Senhor, e Ele ouve a minha voz, e Ele ouve os meus pensamentos, e Ele sabe da minha dor, Ele sabe do meu coração. Por isso invocá-lo-ei enquanto eu viver. Quem sabe, meus amados, lá no inferno os demônios já pegaram as bandeiras para começarem a cantar o cântico da tua derrota, porque acham que você não se levanta mais. Mas Deus está interrompendo isto hoje, e Deus está dizendo: enrolem a bandeira, porque na angústia, o meu servo clamou e eu ouvi. Na angústia, na dor, a minha serva clamou e eu a ouvi. Na angústia, o meu filho clamou e eu ouvi. No desespero, ele clamou e eu ouvi. Então, amados, nessa noite, não é dia de você sair daqui cabisbaixo, não é dia de você sair daqui pensante, é dia de você entender: Deus está me ouvindo, Deus está me vendo, Deus conhece a minha voz, Deus conhece o meu gemido, Deus conhece os meus sussurros, Deus conhece as minhas lágrimas, e Ele está me ouvindo, Ele conhece a minha voz, e Ele se inclina para ouvir a minha voz. Então, de tudo que você está passando, Deus fará justiça na sua causa. Levante a sua mão, você que está sendo injustiçado. Diga: Deus é justiça da minha causa. Repete isto. Não importa quem está se levantando, meus amados, Deus fará justiça. Quem sabe estão querendo arrebentar com a sua vida, querendo arrebentar com o seu ministério,
querendo arrebentar com a sua casa, com o seu casamento, Deus fará justiça, porque Ele é justo. E vejam como o salmista sai do singular para o plural. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. Então, quando se trata de ouvir a minha voz, Ele é o meu Deus. Mas quando se trata de ouvir o meu clamor, o Senhor é o meu Deus. Mas quando se trata de justiça, o Senhor é o nosso Deus. Ele é de todos nós e Ele fará justiça a todos. Então fica tranquilo, porque Ele vai entrar não só na minha causa, mas na tua causa também, porque Ele é o nosso Deus. E aí o versículo 6 diz assim: o Senhor protege os simples. Vejam bem, você já ouviu uma pessoa simples? Você conhece uma pessoa simples? A pessoa simples, você não quer sair de perto dela. O simples, ele não é sujo, ele é simples. O simples, ele não é pobre, ele é simples. O rico pode ser simples. A simplicidade não está no que você tem. A simplicidade é você ter e continuar sendo simples. Porque tem gente que não tem e não é simples. Então seja simples. Jesus disse: seja simples como a pomba. Então o simples, ele deixa você constrangido. Mas eu pensei que você era outra pessoa. Eu já fui em lugares que as pessoas tinham medo. Eu tenho medo de convidar o pastor para ir na minha casa. Mas não, amados. Quando você é simples, você vai nos mais abastados, você vai nos menos abastados, você vai em quem tem muito, mas você vai em quem tem pouco. A simplicidade, ela te coloca em todos os lugares, porque nós entendemos que no meio da glória de Deus nós somos apenas servos. O servo é simples, então as pessoas têm que querer estar perto de você. Então tira a soberba, seja simples de coração. Simples, diga: eu quero ser simples. O versículo 7 disse: volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para comigo. E o que o salmista está dizendo aqui é que a tua alma está entrando num estágio de sossego e de paz, porque a generosidade do Senhor vai ser tão grande na tua vida nesse tempo, vai ser tão grande na tua vida nesse tempo. A generosidade de Deus vai ser tão grande na tua vida nesse tempo, que você vai ficar relax. E os dias de angústias estão chegando ao fim, porque a generosidade do Senhor está caindo sobre você e a tua vida será inundada com a generosidade do Senhor. Deus é generoso e tudo que Ele dá de sobra. Se eu estou falando de generosidade, eu quero dizer que o muito de Deus está chegando na tua vida, e todas as vezes que a generosidade de Deus chega, Ele dá de sobra. Lembra lá quando Deus resolveu mandar carne no deserto? Era tanta codornizes que elas até se jogavam na frigideira. Lembra lá quando Ele resolveu mandar maná? Dava para juntar de pá o maná. Quando Ele mandou azeite, faltou vasilha. Quando Ele devolveu ao menino o empréstimo dos 5 pães e os 2 peixes, Ele disse: toma menino, eu estou te devolvendo um pouquinho mais. Ele devolveu 12 cestos cheios, porque Deus é generoso. E ouça, semana passada, no finalzinho do culto, eu recebi uma palavra profética, calei, não soltei, vou soltar aqui hoje. Por esses dias, a generosidade de Deus vai chegar em casas, vai chegar em lares, vai chegar na vida de pessoas, e Deus vai derramar tanto do dele para a tua vida, que você vai dizer:
foi a bênção de Deus que chegou de maneira multiplicada, sacudida, retumbante. A bênção de Deus está vindo por esses dias. Se você crê nessa palavra, diga: é para mim, eu quero para minha vida, eu quero para minha casa, porque a generosidade de Deus está chegando. Amém. Versículo 8 diz: pois livraste da morte a minha alma, e das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Estou encerrando. Aqui ele está falando de 3 livramentos. Quantos livramentos? Livraste da morte a minha alma. Quer dizer que eu não vou morrer, pastor? Não, não é isso que está dizendo aqui. Mas o que está dizendo é que você vai viver todos os capítulos da tua história nessa terra. Todos os capítulos da tua história nessa terra. Eu não sei quantos capítulos você tem ainda, mas uma coisa eu sei: ninguém vai interromper, e você vai viver todinhos até o último fôlego da tua vida, em nome de Jesus. Não vai morrer antes do tempo, não vai fraquejar antes do tempo, Satanás não vai roubar aquilo que é teu, você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem. O diabo pode tramar, o diabo pode fazer arapuca, o diabo pode tentar causar acidente, mas você vai viver do começo até o fim a história que Deus já escreveu para você, e uma história linda, de final maravilhoso Ele tem para você, uma história poderosa Ele tem para você. Então não desista no meio do caminho, porque essa história ainda não está terminada. Ela pode estar turbulenta no meio, mas ei, eu já sei o final. O final é vitória, porque o Senhor está tendo pensamentos de paz. O Senhor tem pensamentos de vitória sobre cada um de nós. Aleluias. Das lágrimas, Ele também me livrará das lágrimas. Nunca faltará consolo para você. Deus está dizendo: eu vou enxugar todas as tuas lágrimas. Ele está dizendo que você nesta vida vai chorar muito, mas Ele está dizendo: eu sempre estarei ao seu lado, e eu vou enxugar as tuas lágrimas. O lenço de Deus está contigo. Não é maravilhoso isso? Quem chorou essa semana, hein? Alguém chorou essa semana? Ou de alegria ou de tristeza? Quem chorou? Vocês sabiam que cada lágrima não caiu no chão? Deus guardou cada lágrima. A Bíblia diz que Deus guarda no seu odre cada lágrima. Cada lágrima tem um valor para Deus. Nenhuma lágrima do servo de Deus é em vão. Nenhuma lágrima de uma serva de Deus é em vão. Saiba que Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Ele está dizendo para nós aqui que Ele enxugará dos nossos. É por isso que eu amo o Senhor, porque Ele enxugará dos meus olhos todas as lágrimas. E diz também que Ele me livrará da queda dos meus pés. Então todas as tramas, todas as armadilhas, todas as tocaias, todas as armações, você passará por cima de todas. Vou voltar aqui, você vai dizendo glória a Deus, e você vai glorificando. Da queda Ele livrará os meus pés. Isso significa que todas as tramas, todas as armadilhas, todas as tocaias, todas as armações, você vai passar por cima.
e a tua vida nunca ficará no chão. A tua família não ficará no chão. Você pode até cair, mas você vai se levantar. O Senhor te levantará. O justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. O justo cairá 7 vezes. Então notem que até a queda tem tempo oportuno para acabar. A tua luta tem tempo, tem dia, tem data, tem hora para acabar. Ela está ferrenha, ela está difícil de suportar, mas tem dia e tem hora para acabar, porque o justo cairá quantas vezes? 7 vezes, mas o Senhor o levantará de todas. Deus te colocará de pé de novo, porque ninguém derruba aquele que Deus decidiu colocar de pé. E terminando, por isso andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Os viventes vão ficar olhando para você, assim como aconteceu com Israel quando saiu do cativeiro. Eles tiraram as suas harpas do salgueiro e adoraram ao Senhor. E os povos diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso eles estão alegres. Deus quer você pertinho dele, com alegria, com danças, com júbilo, com comunhão, com alegria, com gozo. Vou voltar. Deus quer você pertinho dele. E se você está pertinho dele, você tem que ter alegria no teu coração. Deus quer você pertinho dele. Se você está pertinho dele, o teu corpo não consegue ficar parado se Deus está presente. Deus quer você pertinho dele. E se você está perto de Deus, tem que ter júbilo na tua boca, tem que ter louvor na tua boca. Deus quer você pertinho dele. E se ele está pertinho de você, a comunhão com ele gera outro aspecto, gera alegria. É impossível você estar com Deus e você estar cabisbaixo. É impossível você estar com Deus e estar sem um sorriso no rosto. É impossível você estar com Deus e estar triste. Deus quer você pertinho dele. E a alegria do Senhor é o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Então a presença do Senhor gera alegria, a alegria gera força, e a força gera gozo. Nessa noite eu quero dizer, Deus quer andar pertinho de você. Então bota um sorriso no rosto, bota alegria nos teus lábios, bota alegria dentro do teu coração, bota júbilo na tua boca. Porque aonde você estiver, Deus estará contigo, em nome do Senhor Jesus. Tem uma pessoa abençoada do Senhor aí, diga: o Senhor está pertinho de você, meu irmão. Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.